sejam muito bem-vindos! Sou a professora Marta Patrícia e hoje estaremos juntos no nosso componente de arte. Vamos ver o que temos hoje? Aula 13. Objetos de conhecimento. Contexto e práticas. Detalhamento. História do teatro. Grego, medieval, religioso. Tragédias medievais, comédia dell'arte. A origem e o desenvolvimento do teatro no Brasil. Vamos então à nossa aula de hoje. Voilá! Então, hoje vamos falar sobre teatro. E claro, quando falamos dessa arte, temos muita coisa para estudar. Então, vamos ver por partes. Por isso que hoje vamos ver apenas algumas coisas sobre o teatro. E assim eu espero que fique aquele gostinho de quero mais. E depois você, claro, se aprofunde. Então, abram-se as cortinas. As luzes começam a dar o tom da cena. E a fumaça parece deixar tudo mágico. Os olhos brilham. O ator só no palco ele já faz o público enxergar uma lua com sua própria interpretação. Assim a gente vai perceber que o mundo do teatro, ele é uma coisa paralela. E ele é uma arte mágica, a arte do teatro. Mas então, vamos começar entendendo um pouco esse fenômeno. Veja só, o teatro, ele existe ali nos espaços imaginários. Então, o que a gente pode perceber? E quando a gente fala do teatro, é uma arte que ela começa antes mesmo da gente ver uma coisa pronta na cena. Então, nos tempos individuais e coletivos que se formam neste espaço. E a gente consegue perceber que eu consigo fazer quanto a questão da cena individualmente, tanto sozinho quanto coletivo, com um grupo. Por isso, a gente vai perceber que o teatro, ele é uma forma de expressão artística que tem como base a interpretação de um ou mais atores. Então, a gente já sabe aqui que quando a gente está falando de interpretar, de falar da linguagem artística teatro, estamos falando de trazer um novo olhar, uma nova forma de expressar, de trazer a sua comunicação. E para aquelas pessoas que trabalham, que gostam, que desenvolvem essa arte, nós vamos chamá-los de atores. Então, se é uma moça, é a atriz. Se é um homem, o ator. E a equipe, os atores, certo? Então, assim, esses artistas encenam uma determinada situação histórica, trazem ali o cotidiano. Tem essa questão do despertar os sentimentos, as sensações e reflexões no público. Afinal, quando a gente fala do teatro, é o pensar em trazer uma contação de algo que pode ser real ou fictício. Quando falamos de interpretar, é o trazer à tona uma nova forma de contar algo. Então, como tudo começa, olha só. A gente vai perceber que surgindo ali com todas as outras artes por conta dessa necessidade da gente se expressar. Por isso, quando a gente fala do teatro, vamos perceber que assim como nas outras artes, lá na pré-história já existia essa manifestação. Claro que não com esse nome. Afinal, toda arte que a gente faz só vai ganhar um nome depois, porque hoje a gente pratica. E aqueles que vão ficar estudando esse movimento que vão descobrir o conceito e dar o nome para aquela linguagem, tá certo? Então, quando a gente fala da questão da manifestação da interpretação, ela vem junto com a dança, com a música, com as artes visuais, lá com os homens da pré-história, através das expressões que tentavam ali se comunicar, dos movimentos imitando os animais, na tentativa de fala e utilizando a dança, que tinha a questão dos rituais.
Então, quando a gente fala do teatro, não temos exatamente uma data para a gente dizer, mas já sabemos que isso nasce conosco. Mas a gente começa a perceber que ele vai ganhando uma estrutura, que é quando a gente começa a falar realmente da formação teatral. E aqui a gente vai perceber que inicia-se na Grécia Antiga, a partir dessa questão de celebrar e representar as lendas dos deuses e heróis. Então, vamos conhecer o chamado Deus do Vinho, ou também o deus do teatro, Dionísio. Aqui a gente vai perceber que vamos ter essa manifestação de procissões e homenagens a esse deus. A partir dessa manifestação, vão começar a surgir algumas manifestações. Perceba, nessas procissões que aconteciam, eles cantavam, dançavam, interpretavam cenas do deus do vinho. Então, essas coisas levavam a trazer uma conotação mais festiva e eram muitas pessoas que participavam. Aqui a gente pode dizer que mais ou menos 20 mil participantes só para estar cultuando, fazendo aquela interpretação a Dionísio. E as pessoas usavam máscaras. E assim elas se sentiam mais libertas para poder fazer as coisas, não ter tanta vergonha e também para representar animais. Afinal, aqui a gente está falando de algo mais ritualístico. Então tinha a questão da dança, da mímica e da interpretação que já vinham trazendo estilos e gêneros teatrais, porque cada um tinha sua forma de expressar. Cada um tinha a sua maneira de entender como cultuá-lo. Então, a gente vai perceber que esse uso da máscara muito característico é o que vai trazer para a gente, olha só, aqui o nosso símbolo do teatro, que vem trazendo essa carinha triste e a outra feliz. Na Grécia Antiga, nós vamos ver os dois principais gêneros teatrais que serão a base de todos os outros. Então, quando falamos do teatro, nós temos aí a base do teatro, que é o que chamamos do teatro de tragédia e o teatro de comédia. Então, a carinha triste representa o teatro de tragédia e a carinha feliz, o teatro de comédia. Então, a gente vai perceber que a partir daí a gente tem uma forma de expressar utilizando elementos. E esses elementos que advinham desses rituais passaram a ser mais evoluídos. E as pessoas também começaram a ganhar mais coragem na hora de interpretar. E aqui vem uma pessoa ícone, que a gente pode dizer que foi o primeiro ator da história, que foi um homem grego chamado Téspis, que ele vem ali em 534 a.C., que utilizou uma máscara para trazer exatamente essa interpretação de Dionísio. Porém, ele chocou as pessoas, porque ninguém havia tido coragem de encenar um símbolo divino. Lembra que nós falávamos que eles utilizavam a interpretação, máscaras, dança, música para trazer um culto a ele? Então as pessoas imitavam animais, traziam oferendas, mas nunca ninguém tinha feito o papel do Dionísio, o deus do vinho. Então aqui a gente consegue perceber que foi realmente uma forma de ruptura, alguém que quis trazer uma nova forma de enxergar esse movimento. Então, já conhecendo os nossos dois gêneros principais, vamos começar entendendo pela tragédia. Olha só, aqui vamos ver que é o gênero tradicional, onde os personagens têm normalmente um final sombrio. E dentre os temas recorrentes estão morte e desgosto. E aqui a gente vai perceber algumas características, onde é necessário ter aquele som, aquela coisa mais séria, que traz uma melancolia, que nos deixa realmente mais comovidos. Então, você não vai ver coisas muito engraçadinhas, comédia. Aqui realmente vai ser uma coisa com um tom bem sério. E
E quando a gente fala do protagonista, ele vai ser alguém que vai estar trazendo uma dificuldade muito grande. Ele vai estar ser, assim, aquele que vai enfrentar tudo e todos, passar por muita dificuldade. Realmente, a tragédia, ela não vai ser algo só triste. Ela vai ser algo que realmente, como o próprio nome diz, trágico. Então, ela é uma linguagem mais formal para trazer essa questão da estrutura, que também é composta ali por uma ação inicial que pode começar feliz, tudo bem, mas o final ele é trágico, então o desfecho ele é fatal. Ou seja, ninguém sai feliz nessa história, não. E aqui vamos perceber a presença de personagens nobres, como reis, príncipes, que sofrem o destino imposto pelos deuses do Olimpo. Então, vamos ver que aqui na tragédia realmente é um clima bem mais pesado. Por outro lado, a gente tem a comédia. Aqui nós já vamos perceber o humor que guia essa narrativa. Então vão ter brincadeiras, a gente vai perceber que vão trazer temas relacionados à sociedade, à política, relacionamentos, de uma forma mais leve. E, claro, tem suas características, perceba. Aqui, nessas características da comédia, vamos perceber a questão do ridículo. Ela traz aquele tom mais cômico e mostra também as temáticas ligadas ao cotidiano, mas sempre vai estar trazendo essa questão da sátira, trazendo os vícios humanos, vai falar mais coloquialmente. Por quê? Aqui já vão ser coisas mais fluidas, enquanto na tragédia tinha que ter uma estrutura bem fechada para poder passar aquela rigidez, aqui não. Aqui a gente já vai quebrar com isso e o final ele acaba feliz. Então, os personagens, eles vão ter defeitos, eles realmente vão mostrar como é o ser humano, vão ter coisas bem estereotipadas, e vão trazer coisas como, por exemplo, a avareza, a mesquinhez, que são coisas que o próprio homem vai aprendendo a lidar com a vida. Mas ao invés de ficar triste com o seu fracasso, triste com as coisas que dão errado, ele passa a rir daquilo que é algo que talvez lhe entristeceria e leva como um aprendizado. Então a comédia, ela traz pra gente esse tom mais cômico, certo? Então, vamos perceber que esses são os dois principais, mas nós temos outras variantes, perceba, outros gêneros. Aqui nós temos exemplos que vão ser também gêneros teatrais que vão surgir depois, como o drama, a tragicomédia, o monólogo. É aquele que a gente faz sozinho, ou seja, tem um ator na cena. Não sozinha na hora da construção, porque tem uma equipe de suporte. Mas estou querendo dizer que na cena ele traz a sua fala, a sua presença. E temos outras formas também, que já são mais recentes, como musical, ópera. E aqui a gente vai ver que vai cada vez mais surgindo novas formas de se expressar através do teatro. Então, vamos começar vendo um pouco do drama. Olha só. Aqui a gente já começa percebendo que o drama, ele já te choca. A gente achou que tinha só a questão da tragédia. Não! Aqui a gente vai perceber que tem também uma questão de reflexão. Afinal, isso vai nos trazer um olhar também positivo. Então, por isso, a gente não vai dizer que é uma questão trágica somente. Então, olha só, o drama, ele traz essa questão das dores, dos sentimentos dos personagens, mas ele aborda temas mais leves comparados à tragédia. Então, aqui a gente vai ter aquele filme que ele pode começar um pouco mais pesado, trazendo um problema social, te fazendo refletir, mas no final vai acabar tudo bem, vai ter um final positivo, todo mundo sai feliz na história. Mas foi um drama. No decorrer da história, o seu enredo, ele foi um pouco mais denso. Então, ele traz consigo um olhar mais positivo no final.
enquanto a gente tem a tragicomédia. Aqui a gente já vai perceber que é um gênero que vai misturar as coisas, olha só. Esse gênero, ele combina a base do teatro, a tragédia e a comédia. Então, vai apresentar acontecimentos tristes com humor, deixando-os mais leve, e o final ele costuma, não é que seja sempre, positivo, ou seja, depende da proposta. Mas já que ele trabalha com os dois polos, você pode esperar qualquer coisa da tragicomédia e vai perceber que vão ser histórias que vão trazer temáticas também reflexivas, que podem ser histórias do nosso cotidiano de forma mais leve, com humor, tá bom? Avançando, nós vamos ver o alto. Olha só, que é um subgênero também da literatura dramática. E aqui a gente observa um exemplo ao lado, né? Você consegue perceber características do alto que não se parecem nem um pouco com uma tragédia ou com uma comédia ou com o que vimos até o momento, porque ele tem a sua origem na Idade Média, na Espanha, ali por volta do século XII. Então, em Portugal, ali no século XVI, com Gil Vicente, que é uma grande expressão desse gênero dramático. E aqui a gente vai perceber que o alto ele visava satirizar as pessoas, ou seja, a moral ela é um elemento decisivo nesse subgênero. Então, tem sim uma história que no final vai ter um aprendizado. Tem uma moral, não é só para ficar com o final em aberto. Tem-se o desfecho da história para ter ali uma reflexão e um aprendizado no final daquele enredo. E aqui eu trouxe para vocês um momento que é clássico, o Alto da Compadecida, que é aquela cena do julgamento. Se você ainda não viu, eu deixo aí para você apontar o QR Code e, claro, acompanhe. Veja esse pedacinho, mas depois aproveita para ver o filme inteiro, porque vale a pena, tá bom? É um exemplo, tem-se muitos outros, mas esse é um clássico. E vamos chegando então à comédia dell'arte. Vamos perceber o ícone, que é o quê? As máscaras. Quando falamos desse tipo de gênero, vamos perceber que é característico a utilização de máscaras. Enquanto nós vimos que a máscara ela começou sendo um símbolo do teatro, com o tempo, os outros gêneros não tiveram a necessidade de manter a máscara. Foi-se utilizando a questão das pinturas, a interpretação. No caso da comédia dell'arte, nós temos como característica, sim, manter a questão da máscara, porque ela traz também essa questão da expressão mais exagerada. E vamos perceber que não é só de pessoas, são máscaras que podem remeter a animais e a outras situações, certo? E eu trouxe um exemplo para vocês maravilhoso, Masquerades. E aqui eu trouxe um trechinho do Fantasma da Ópera, uma cena maravilhosa. Também amo essa cena e convido a você, depois que ver esse trecho, vai lá e assiste tudo, que é lindo. Essa história é um livro, né, teatral, tem toda uma interpretação. E ela acabou fazendo tanto sucesso que ela saiu dos palcos, saiu do livro e virou filme e musical. Então, a gente já tem ele refeito várias vezes. É um grande exemplo quando a gente fala aqui da nossa comédia dell'arte e de musicais. E vamos ver um pouquinho mais desse tipo de teatro. Olha só, vamos perceber que ele é um tipo de teatro popular ambulante, que teve início lá no século XV e chegou ao seu ápice no século XVI. Suas apresentações eram feitas em palcos improvisados, em ruas e praças públicas. Então, vejam um exemplo da imagem ao lado. Aquela questão da máscara que eu falei, da roupa, da questão de mostrar até mesmo no personagem como se fosse outra pessoa.
enquanto em outros gêneros a gente consegue perceber somente com a interpretação. Nesse tipo de gênero, é essencial que esteja a questão dos adereços, do figurino, do cenário, do contexto da cena. Então, eram embasados na espontaneidade dos autores, dos atores que seguiam apenas um pequeno roteiro simplificado. Então, quer dizer que era um roteiro que ficava ali semi-aberto. Não quer dizer que fazia de qualquer jeito, mas eles tinham mais liberdade de fazer ali alguma adaptação no texto que achassem pertinente. Então, os atores, eles usavam meias máscaras e de personagens fixos, ou seja, não mudavam. Por que eu estou colocando um ponto de atenção aqui? Porque antigamente, na história do teatro, nós víamos que quando era para fazer um espetáculo que era de tragédia, que realmente ia trazer uma situação, ali eles não mudavam só a questão da cena, do figurino. Eles mudavam a máscara para mudar a interpretação. Então, se era um momento que o personagem tinha que chorar, ele não chorava. Ele pegava e trocava a máscara para a carinha de choro. Ah, não, tá tudo bem, acabou o choro. Ele pegava a máscara do lado e colocava uma que ele estava sorrindo. Então, as máscaras, elas já vinham moldadas e já vinham com a expressão que era necessária para a cena. E nesse caso da comédia dell'arte, não. A gente vai perceber que eram meias máscaras. E aqui eles tinham a questão de mostrar com a boca. Tinha-se esse trabalho teatral de interpretação começando, tá? E quando a gente falava ali da questão da tragédia, da tragicomédia, eram coisas bem verídicas. Ou seja, tinha uma história que alguém ia morrer, ela morria de verdade, não era só encenação. Então, claro que eles pegavam as pessoas que ficavam à margem da sociedade e ali elas realmente davam a vida na cena. Claro que às vezes eram escravos que morriam de forma obrigada, porque tem-se todo um contexto histórico que fica para uma outra conversa. E vamos voltar para o nosso gênero. Olha só, agora vamos para o tradicional, que utiliza aqui a questão do diálogo. Porque quando a gente fala desse teatro tradicional, é porque vamos ver o clássico da interpretação do ator com a fala, que vai trazer uma história. E aqui não necessariamente vai se ter a necessidade do narrador. E as peças desse tipo, eles podem ser drama, comédia ou uma tragédia. Lembra que falamos da base do teatro. E avançando, vamos ver o teatro de bonecos, que são os fantoches, teatro com bonecos, marionetes, que vai trazer a questão da apresentação feita com esses fantoches, como na imagem ao lado, que a gente consegue perceber que são aqueles que vão ter, sim, uma interpretação, vão ter o cenário, vão ter cortina, tudo direitinho, mas eles vão ser bonecos manipulados, né? Então, percebam que ali são os marionetes, eles estão sendo manipulados por cordinhas. Então, possui toda a estrutura do teatro, só que de forma menor. E todas as características são construídas especialmente para as apresentações, viu? E vamos chegando ao nosso teatro musical. Aqui vamos ver que há uma combinação da música com canções, com dança, com diálogos falados. A gente vai perceber que está aberta, ou seja, não fica delimitada a só ter a questão da interpretação e da fala. Tudo que for agregar e que é da questão sonora, conversa com o teatro musical. Um exemplo aqui que a gente pode trazer, que não está sendo colocado como a mesma coisa, mas que agrega, é a questão da ópera. A gente pode fazer essa correlação. Então, temos também um novo olhar de expressar, porque sai daquela caixa e passa a trazer
o artista por completo. Tudo que ele consegue fazer, consegue ser aproveitado na cena. Se ele é bom em cantar, ele canta. Se ele é bom em atuar, ele atua. Se ele também sabe dançar, ele dança. Então, vamos ver coisas belíssimas e sempre o máximo do talento ali daquele ator. Então, são coisas que vão trazer dentro do teatro musical. Mas vamos agora falar do nosso teatro no Brasil. Afinal, quando falamos do teatro, estamos falando de uma coisa muito abrangente. E como conversamos, é tanta coisa para conversar e estudar sobre o teatro que a gente pode marcar depois um peixe assado e ver realmente muito mais sobre o teatro. Porque agora a gente vai focar aqui no Brasil, veja só. Quando falamos do início do teatro no Brasil, vamos trazer uma referência de manifestação lá da questão da catequização dos indígenas. Então, vamos ter um olhar de que o teatro, ele foi também uma forma de manipulação e também de ensino. Quando a gente fala do teatro que parte desse olhar dos jesuítas, vamos perceber que tem-se aqui essa influência também de romper com o que já se tinha. Não é que os nossos indígenas, os nossos povos originários, eles não tinham a sua arte, eles não tinham a sua forma de interpretação, pelo contrário, riquíssima. Mas, com essa questão da colonização, os outros querendo impor isso, a gente consegue perceber que foi sendo organizado e até mesmo cerceado a forma de fazer e interpretar do que já se tinha. Então, olha só, vamos ver um pouquinho mais. A gente veio, então, evoluindo e percebendo que essa questão da igreja tem uma grande influência. E o teatro no Brasil, ele passou por uma intensa transformação com a chegada da família real. E aqui a gente vai perceber que o teatro, ele passa a receber espetáculos no modelo francês para a diversão da aristocracia. Então, agora o teatro, ele é, na verdade, todas as artes, mas falando hoje do teatro, ele é bem restrito àqueles que tinham condições. Então, a partir desse momento, surgem as comédias de costume, cujo propósito era apontar as situações do país e levar riso aos espectadores. Os principais nomes de autores dessa época são Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Castro Alves, José Pinheiro Guimarães. Então, aqui a gente vai perceber que é um olhar para a questão de ver uma forma de negligenciar a situação precária dos problemas que se tinha. E para não ficar só vendo ali, eles traziam isso para a arte, mas solucionar isso nem sempre acontecia. Então, o teatro, ele também vem com uma forma de refletir e também de abrir o olhar das pessoas, trazendo uma reflexão e um olhar crítico da sua própria realidade. Assim, nós vamos ter o teatro realista, que ele já vai trazer aqui no Brasil a questão de abandonar essa questão do drama, né? Então, surgindo ali em 1855, abandonando o drama e expondo os conflitos sociais da época, o teatro realista, ele vai realmente mostrar, escancarar para a sociedade que talvez esteja naturalizando coisas que não se deveriam deixar passar. E um exemplo, ou melhor, o nome que a gente pode trazer como ícone desse teatro é, claro, o nosso Bertolt Brecht. E aqui a gente vai perceber que ele foi um dramaturgo de grande influência para esse tipo de teatro, que ele trouxe, inclusive, para cá um olhar de abandonar essa questão do tradicional e trazer realmente uma nova forma de reflexão para a cena. Então, o surgimento ali do movimento surrealista inspirou alguns dramaturgos, que a gente destaca aqui o Samuel,
e trouxe também a questão de criar peças que eram realistas e traziam situações como se fossem ali algo realmente desconstruindo, mas não querendo trazer uma forma muito agressiva para as pessoas, porém refletindo para que viessem sim opiniões mais críticas. Então a gente percebia diálogos ilógicos, personagens estranhas, e o movimento recebeu também aqui um teatro do absurdo, porque ele misturava. Então a gente consegue perceber que o movimento surrealista inspirou o nosso teatro do absurdo. E aí, quando a gente consegue olhar para o teatro, a gente percebe que é uma arte que nos abre os olhos, a alma e o coração para enxergar quem somos e tudo ao nosso redor, entendendo principalmente o nosso contexto histórico. Afinal, o teatro, ele é uma arte que nos leva a refletir e entender quem nós somos, quem já vieram antes de nós e o que seremos no futuro. Assim, espero que tenham conseguido sentir o gostinho do teatro hoje e vamos ficando ao final da nossa aula.